Aproveitando o gancho, né, Felipe, eu penso nessa questão até um pouco mais amplo do que a própria equipe, mas até na conversa me ocorreu um pouco isso agora. É comum muitas vezes eu conversar com empresas em que a própria controladoria tem uma dificuldade muito grande em lidar com os outros gestores. E o papel da controladoria é justamente ajudar esses outros gestores a enxergarem o número, a enxergarem o resultado, a enxergarem todos esses pontos. Mas a gente normalmente está falando de outros gestores que não enxergam os números da mesma forma que o pessoal na controladoria, né? E muitas vezes eu acho que essa frase que você usou, ela faz muito sentido, né? Então, às vezes, não adianta eu passar um relatório para o gestor, né? Eu tenho que convidar ele a ver aquele relatório comigo, às vezes, para eu convidar ele para dançar comigo, para ele entrar no meu universo e ver aquilo, né? Eu acho que está muito ligado também com a inclusão e a diversidade, eu conseguir também entregar mais empatia naquilo que eu me proponho para eu conseguir ter e extrair mais, né? Perfeito, Gabriel. E assim, nós que somos da área, que temos formação e estamos familiarizados com números, parece simples olhar um relatório de orçado realizado. Parece simples olhar uma projeção de fluxo de caixa. Mas a gente tem que lembrar que na outra cadeira, com a pessoa que a gente está trocando, não necessariamente ela vai entender e escutar aquilo que a gente está falando, né? Se não é do mundo dela, talvez não seja familiar para ela entender sobre isso, né? Então eu acho que uma questão fundamental aqui também é a comunicação. Usar uma linguagem adequada, compreendendo quem está nos ouvindo, né? Criar uma consciência de comunicação. Ou seja, eu preciso saber a mensagem que eu quero passar. Eu, como controller, eu quero ser uma área de apoio para que as demais áreas da empresa contribuam, cada uma com o seu esforço, para a gente atingir um resultado X determinado pela administração. Algumas pessoas, algumas áreas têm mais familiaridade. Mas assim, ao mesmo tempo em que o pessoal de vendas, em geral, está focado com a receita, com o faturamento, eles também têm custos para gerenciar. Quão fácil será que para eles é gerenciar isso? Vendas ele tem um viés natural por estar preocupado com o faturamento. A meta dele normalmente é faturamento. Mas será que quando eu me comunico com o pessoal de vendas, eu estou fazendo uma comunicação adequada para alertá-los de que o custo também é importante? Se for importante, tá? Estou dando um exemplo. Quando eu vou falar com um gestor de RH, por exemplo, será que ele tem habilidade ou não tem habilidade com números? Será que eu preciso descer alguns degraus abaixo para inseri-lo na minha dança? Esse é o X, né? Vou te convidar para o meu baile, mas eu preciso saber qual a tua habilidade na dança, para a gente conseguir conversar. Senão eu vou te falar uma coisa que você não vai entender. Eu vou te chamar para dançar valsa e você prefere dançar samba. Não vai dar liga isso, né? Sim, acho bem legal. Acho que coube também com um pouco do que a gente vinha conversando e realmente é importante a gente conseguir ampliar bem essa característica para realmente pensar de uma forma, vamos dizer assim, sem preconceitos, né? Sem formar preconceitos antes ou supor que tal pessoa deveria saber aquilo, né? Às vezes acho que a inclusão está muito ligada a isso, né? É o quanto eu estou me esforçando para conseguir realmente incluir uma nova pessoa ou uma nova atividade para aquela pessoa, né? E eu acho que antes também na conversa você acabou trazendo um exemplo de repente uma pessoa que migrou de uma indústria para uma prestadora de serviços, né? Eu já tive experiência de conversar com empresas onde a pessoa responsável por FP&A é uma pessoa que veio de uma carreira de RH, porque era uma prestadora de serviços e pessoas era muito representativo na empresa. Mas é uma pessoa de RH, né, que veio da área de RH, toda a base da área de RH e de repente foi para a área de FP&A. A gente, quando enxerga essa estrutura, a gente deixa de falar um pouco de escada, vamos dizer assim, né? Se eu pegar uma pessoa que veio de uma base de RH, o natural é que ela fosse crescendo numa base de RH. E de repente ela migra para uma área de FP&A, uma área de análise financeira, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho também, você disse que teve aí uma equipe que já foi multidisciplinar também, que já vieram de outras áreas, né? Como é que você enxerga essa transição de carreira dessas pessoas, dessas equipes também? Eu acho que é muito positivo que isso esteja acontecendo, né? Quer dizer, a tua formação acadêmica não te limita mais a ocupar nenhuma posição nas empresas, salvo aquelas que são especificamente técnicas e demandam um registro profissional. Por exemplo, o contador de uma empresa precisa ser formado em contabilidade e ter o CRC ativo.
O advogado de uma empresa, quando vai representar, precisa ter o OAB ativo. Tirando essas questões muito específicas, eu vejo com bons olhos, né? Por exemplo, na Flex, onde eu atuei na minha última experiência profissional, a nossa diretora de recursos humanos, ela tinha formação na área de operações. Era uma empresa com 14 mil profissionais, ou seja, basicamente pessoas. E a diretora de recursos humanos, que era fantástica, era uma profissional que sabia do dia a dia operacional da empresa, do negócio da empresa, né? Não era uma pessoa com formação em recursos humanos. Então eu acho isso fantástico, né? Isso também amplia o campo de visão. No fim do dia, os resultados que cada departamento de uma empresa entrega são produzidos por pessoas. Então, cada vez mais as habilidades com pessoas têm gerado a diferença. E quando você tem uma formação que te agrega a lidar melhor com as pessoas no contexto que você está inserido, potencializa a tua resposta, né? Talvez um profissional com formação em área de recursos humanos, na Flex, onde eu atuei, não desse conta da complexidade que é liderar uma área com 14 mil pessoas. É muita gente. Então, Sim. Aquela pessoa que estava sentada ali sabe as dores. Ela foi teleatendente, foi coordenadora de teleatendimento, gerente de teleatendimento, superintendente de teleatendimento, até chegar ao cargo de diretora de recursos humanos. Estou dando um exemplo qualquer, tá? Poderíamos ter vários exemplos. Então, eu acho que é muito, muito positivo essa experiência e as pessoas cada vez mais ocupando lugares diferentes daquilo que a geração anterior à nossa, né, que talvez os nossos pais estavam familiarizados, né, que é faz a faculdade, se gradua, entra no departamento que você se graduou e fica a tua vida inteira ali. Hoje a gente tem uma liberdade muito maior de atuação, né? Nosso poder contributivo hoje não está limitado ao título que a gente tem como graduado ou especialista ou técnico em XPTO. A gente consegue contribuir bastante, né? Nessa equipe de controladoria que eu comentei com você, eu tinha uma estudante de biologia, por exemplo, na nossa equipe de controladoria, e ela trabalhava super bem. A gente tinha profissionais de várias áreas diferentes, né? E a área que ela tem especialização não limita a atuação dela. Se ela faz o que ela gosta, ela entende o porquê ela está fazendo e faz sentido para ela, por que não? Eu acho que é bem por aí, sabe? Pessoas que estão na causa com um motivo, entendem a importância, geram os resultados que a empresa precisa. Só que para isso tem que existir comunicação, né? O gestor precisa entender o que cada pessoa quer contribuir e por que ela está ali, para conseguir fazer as alocações certas. Sem dúvida. E a gente falou um pouco desse ponto, tanto de diversidade quanto de inclusão, né, Felipe? Para a gente fechar um pouco esse tema de inclusão, eu queria um pouco até da tua opinião, né? O que você considera importante para tornar a diversidade, né, uma realidade na empresa? O que você acha que são pontos marcos aí, ou pontos relevantes para tornar isso uma realidade? Eu vou repetir porque é muito importante isso, tá? Eu acho que a inclusão é a chave, tá? As pessoas precisam sentir parte do contexto. Elas precisam de voz, de espaço, de respeito. Qualquer que seja a diversidade que a gente está tratando aqui, tá? A gente precisa também... Como é que eu faço, então, para incluir a diversidade no meu contexto, né? Eu preciso de atividades de integração. Seja team building, seja reuniões, seja oficinas, a gente precisa ter mecanismos para integrar essa diversidade na nossa empresa, para incluí-la no nosso dia a dia, né? Eu trago a diversidade de fora para minha empresa, integro ela, a partir disso ela está inclusa. Ela faz parte do meu dia a dia. Eu preciso aqui, basicamente, compartilhar visão e valor. Não só da empresa, mas das pessoas que ali estão. Então, quando eu trago algo diferente, o que quer que seja, novamente, eu preciso ter esses tempos, né? Eu trago o meu input, que é a diversidade, processo por meio da integração, dinâmicas de grupo, conversas, enfim, tem N opções aqui para ter os outputs, que é uma nova equipe, agora com todos integrados, todos engajados, compartilhando visão e valores. Nem todos nós vamos ter os mesmos visão e valores, isso é bem importante frisar aqui, tá? Mas é importante que haja uma coerência mínima para existir uma harmonia, né, no convívio. Eu acho que isso é importante. E dar espaço e voz, né? Tudo que essa pessoa precisa é de segurança psicológica para poder trabalhar bem. Quando a gente fornece essa segurança psicológica para essa pessoa, flui. Então, comunicação é muito importante aqui nesse momento, né? Alinhar a expectativa, conversar, conhecer a história da pessoa, mostrar a tua história também para a pessoa, né?
e acolher. Eu acho que o caminho é esse, né? Lembrando que você está lidando com uma outra pessoa. A única diferença entre vocês dois são as experiências de vida que vocês têm. Só. Perceba que eu não estou falando de idade, de cor de pele, de orientação sexual. Isso tudo no fim do dia não devia fazer diferença. É uma pena que faz. Mas quem sabe um dia não faça mais, né? Então, talvez é não tratar isso tudo como diferenças. A única diferença entre eu e você é a nossa experiência de vida. Você teve uma experiência diferente da minha. Só. Só isso. Então, isso. é apenas isso. Uma pena que não é assim, né? Mas quando a gente lida com mais naturalidade, as coisas fluem. Quando eu entendo o outro que está ali comigo, as coisas fluem. E dou espaço para ele, né? Isso é muito importante, dar espaço e voz. E saber que cada um tem seu tempo, né? Não é na primeira reunião de equipe que você vai conseguir trazer uma pessoa nova e extrair dela muitas coisas, ou que ela se sinta confortável a dividir com você. Mas se você começar a dividir experiências suas, naturalmente o grupo também se sente mais confortável, né?